pessoal, sejam bem-vindos ao canal Professor Conte a Sua História. Eu sou a professora Josi e hoje eu vou entrevistar o professor Chocolate Braz. Olá, professor. Olá, Josi. Olá a todos e todas que nos assistem a esta hora. Tudo bem? Tudo bem, na graça de Deus. Conte a sua história. Quem é o professor Chocolate Braz? Olha, o professor Chocolate Braz é um professor de nacionalidade angolana, que tem 33 anos, dos quais 16 anos dedicados à causa da educação. Apesar de ter tido uma infância muito sofrida, por ser de uma família bastante humilde, portanto, sou filho de pai militar e mãe doméstica, e o filho primeiro de um total de 12 irmãos. Então, eu costumo dizer às pessoas que eu sou daquelas pessoas que estudam sempre com a possibilidade de ter bolsas de estudo. De facto, desde a licenciatura até agora o doutoramento, eu vou estudando por força de um quadro socioeconômico que não era muito agradável e que obrigou-me a ter um desempenho e uma dedicação 2 vezes ou mais maior em relação aos outros estudantes. Portanto, como digo, a situação socioeconômica da minha família sempre obrigou-me a pensar a educação com outros olhos. De facto, desde muito cedo percebi que é por meio da educação que eu conseguiria dar uma volta à débil situação socioeconômica que caracterizava a nossa família e, acima de tudo, também por meio disso que eu garantiria um exemplo para os meus irmãos menores em relação a como na vida nós podemos superar as diferentes dificuldades que temos por meio da dedicação aos estudos. Portanto, em linhas gerais é isto que marcou a minha infância e a minha adolescência. Também não foge muito do que eu disse, a situação socioeconômica acabou por pesar, mas é justamente a partir da minha adolescência que eu vou desenhando o percurso que sigo hoje, né? Conforme eu digo, nos últimos 16 anos eu tenho me dedicado com alguma exclusividade à educação. Comecei muito cedo a ministrar aulas. Eu me lembro da minha primeira experiência em sala de aula ter iniciado aos 17 anos. Portanto, aos 17 anos eu já estava na sala de aula, já estava assumindo um grupo, uma turma, e já trabalhava com a consciência de que isso era um percurso para fazer, portanto, uma carreira para seguir, e eu identifiquei-me com a profissão docente. Portanto, venho trabalhando de lá para cá ininterruptamente na educação. Hoje, é dedicado ao ensino superior enquanto docente universitário, mas há anos dedicados no ensino médio, ministrando disciplinas da grade curricular desse nível e subsistema de ensino em Angola. Portanto, é isto que eu gostaria de pontuar. A débil situação socioeconômica transformou a minha vida, colocou-me agarrado à educação, e é em torno da educação que eu tenho realizando diferentes projetos e um conjunto de ações que, ao seu nível, têm impactado a nível das sociedades de Angola. Agora vamos falar de projeto. Durante esse tempo de dedicação à educação, eu sei que você trabalha com projetos. Eu gostaria que você pontuasse um projeto que para você teve mais relevância. Olha, há cerca de 3 anos eu decidi fazer um projeto que respondesse a um problema, a uma necessidade, a uma carência de um grande número de estudantes angolanos. Por insuficiência dos programas curriculares de algumas instituições de ensino superior e por ineficácia, digamos, do processo docente educativo, muitos estudantes da graduação a nível do país têm tido dificuldades em conceber projetos de pesquisa, em conceber projetos educacionais, e é nesse entorno que eu desenhei um projeto chamado Plataforma Resolve Já, Pesquisa e Consultoria Acadêmica, que é uma empresa de capital angolano, cujas principais atividades têm que ver com a pesquisa, com a formação, com a mentoria
e com a elaboração de projetos educacionais. Portanto, há 3 anos venho prestando serviços e garantindo apoios em termos de investigação, em termos de consultoria a um grande número de estudantes do nosso país, apesar de ter começado o projeto mais numa perspectiva de filantropia. Hoje o projeto tem outra direção, porque integra outros jovens angolanos que têm formação superior em nível de mestrado e de doutorado, mas no seu início era um projeto marcadamente individualista, ou seja, é um projeto que eu seguia como um objetivo de vida, é um percurso muito pessoal. Em função do sucesso que foi tendo, então foi necessário integrar mais pessoas também, como um próprio processo normal de monitoria em educação e mentoria igualmente. Então o projeto oferece serviços de consultoria, de assessoria educacional, de elaboração e gestão de projetos educacionais e, como disse também, o foco fundamental é garantir que aquelas lacunas resultantes da graduação sejam ultrapassadas pelos interessados por via de conferências, de palestras, de workshops, portanto um conjunto de atividades, sessões de orientação que temos vindo a dar a estes estudantes da graduação, fundamentalmente. Se bem que hoje o objeto social do projeto vai sofrendo alterações porque há cada vez maior necessidade de repensarmos o que de facto o projeto pode servir de mais-valia, porque inicialmente ele estava muito reduzido à questão de gestão de projetos educacionais, de elaboração de projetos de pesquisa. Hoje ele vai voltando mais para a dimensão de formação. Portanto, uma das grandes preocupações de nossos clientes, de pessoas que buscam pela nossa plataforma de pesquisa e consultoria acadêmica, é justamente a redação de textos acadêmicos, escolha de temática para artigos científicos e a própria escrita acadêmica, gestão de redes sociais, gestão de sistemas de informação. Portanto, há cada vez áreas mais vastas que nos são solicitadas pelo nosso principal público-alvo e que nos obrigam, de certa forma, a estender o projeto além daquilo que era a sua concepção inicial, que era apenas para oferecer assessoria, apoio educacional àqueles que tivessem dificuldades resultantes da sua graduação. Portanto, o projeto hoje é um projeto que integra 6 elementos, todos eles com formação em nível de pós-graduação em diversas áreas do saber e que, ao seu nível, vão oferecendo assessoria, assistência, consultoria a uma comunidade fundamentalmente acadêmica. Nós ainda não nos abrimos para uma comunidade que não seja acadêmica, porque o foco do projeto é justamente pesquisa e consultoria acadêmica. Nos próximos tempos, a nossa intenção é abrir um pouco mais e começar a fazer a organização de eventos acadêmicos, eventos científicos, porque há de facto também essa lacuna em termos daquilo que tem sido a ação das instituições de ensino superior. Uma das questões que nos têm sido colocadas é se a nossa plataforma, o nosso projeto substitui ou não a ação das instituições de ensino superior. E nós temos sido claros em dizer que não é nossa intenção de forma alguma pôr em causa aquilo que vem sendo o trabalho das instituições de ensino superior. Pelo contrário, nós queremos ser um parceiro forte para essas instituições, fornecendo apoio estudantil, sobretudo, porque são os estudantes da graduação que são o nosso principal público, e também queremos poder ajudar as instituições a organizarem melhor a sua atividade científica, onde de facto tem havido, pelo menos estudos indicam, cada vez menos trabalho nas instituições de ensino superior. Ou seja, nós temos instituições de ensino superior que nos 3 pilares, ensino, investigação e extensão, praticam com maior facilidade e com alguma eficiência o ensino. Já a investigação e a extensão universitária vão sendo feitas de uma forma que ainda não é o desejável.
E projetos como o nosso querem garantir apoio não só para os estudantes das instituições de ensino superior, mas também poder garantir um conjunto de formações para o corpo de gestão, para os investigadores, de tal forma que nenhuma função substantiva do ensino superior seja visto como um parente pobre, como um ente que se dedica a menor atenção. Portanto, nosso projeto educacional gira em torno disso: assistência, consultoria, apoio tutorial, mentoria àqueles estudantes que gostariam de ser referência nas instituições de ensino superior onde frequentam os seus cursos de graduação, mas que não encontram nas instituições uma base de acolhimento, de integração. Portanto, a nossa plataforma também visa garantir que hajam condições para que a pessoa esteja na universidade, nela se construa, nela se projete para ser, de facto, um verdadeiro acadêmico, com produção científica, com a realização de eventos, com a realização de projetos sociais. Portanto, em linhas gerais, é isso que a plataforma resolve já: pesquisa e consultoria acadêmica, enquanto projeto se propõe e tem vindo a fazer. Na verdade, é uma outra forma de garantir que hajam instituições parceiras, as instituições de ensino, que pensem o país através da educação. Portanto, a minha história muito pessoal, em parte, influenciou o desenho do projeto que nós temos hoje e a forma como o projeto vem ganhando maior aceitação, maior credibilidade da parte do seu principal público. Como que eu disse, são estudantes de graduação e alguns que experimentam a pós-graduação. Muito recentemente estivemos a conversar com o nosso público-alvo para buscar saber quais são as suas principais necessidades e carências em termos de formação, e quando fomos olhar para as áreas que manifestaram carência e necessidade de formação, são aquelas áreas que resultam de alguma desatenção ou de alguma falta de proatividade das instituições, de algumas instituições de ensino superior. Então, o que nós queremos fazer é garantir que haja uma base para pensar e repensar o ensino superior no país a partir da plataforma, porque nós temos maior facilidade de interagir com os seus estudantes, digamos assim, e temos dedicado maior atenção em detrimento de outros entes. Então, é nesse entorno que o projeto existe e se solidifica a cada dia. O que motivou você a criar esse projeto? Bom, enquanto docente universitário, de pelo menos os últimos 5 anos, eu tenho acompanhado estudantes na qualidade de orientador. Eu oriento monografias de graduação. E as dificuldades que os estudantes inicialmente apresentavam na elaboração do projeto de pesquisa, na condução das suas próprias pesquisas, já convidaram-me a pensar um pouco melhor sobre como as universidades de facto conseguem ou não dar conta de encaminhar, de criar bases teóricas e metodológicas e de gestão de projetos de pesquisa para os seus estudantes. Portanto, considerando esse diagnóstico que fui fazendo nos últimos 5 anos, e mais do que isso, não olhando apenas para a instituição de ensino superior em que atuo atualmente e aquelas outras em que já atuei nos últimos 2 anos, porque felizmente eu tenho experiência de 3 estados diferentes de Angola. Eu trabalhei no ensino superior na província, no estado de Cabinda, depois fui no estado que é a capital do país, Luanda, e agora estou na zona, numa outra zona, onde eu consigo medir quais são as principais dificuldades em termos regionais. Portanto, e essas dificuldades eram justamente estas, eram possibilidade de ter mentoria acadêmica, possibilidade de ter orientação e consultoria para projetos de pesquisa, para a escrita acadêmica. Então, decidi suprir esta lacuna das instituições de ensino
decidi garantir que os estudantes não se vissem impossibilitados de construir sua própria carreira, seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional por haver esta ou aquela lacuna no seu percurso de formação. Portanto, a nossa principal base e motivação para a concepção do projeto foi justamente tentar suprir as grandes carências que os estudantes apresentavam depois de um ciclo de formação nas instituições de ensino superior onde frequentavam a sua graduação. Qual a relevância social desse projeto? Ao podermos garantir que esses jovens tenham consultoria, tenham mentoria, tenham apoio tutorial nos seus projetos de vida acadêmica e profissional, entendemos nós que acabamos por impactar de forma positiva não só na vida desses jovens que são aderentes aos nossos serviços, mas também nas próprias instituições de ensino superior onde estudam e naquelas instituições de ensino onde atuam como docentes, como funcionários não docentes. Portanto, nós entendemos que há um impacto social dessa iniciativa. Aliás, ao ser concebido o projeto, a ideia era justamente garantir que nós pudéssemos ser uma instituição de referência quando se falasse de pesquisa e consultoria acadêmica e que pudéssemos, a partir disso, construir carreiras, permitir que os jovens possam acreditar nos seus sonhos e estabeleçam metas de trabalho, não é? E nós estamos a falar de um país com um déficit de acesso à ciência, à tecnologia, à inovação. Nós estamos a falar de um país que não tem, digamos que grande parte da sua população alfabetizada. Então, ao garantirmos esta formação, ao garantirmos consultoria, isto pode se estender, isso pode significar maior abertura, não só para a pesquisa, não só para a vida acadêmica, mas também, de facto, pode influenciar em termos de algumas mudanças sociais. E é esta a nossa crença de que há de ser o grande impacto que vimos a ter. O projeto, como eu disse, é novo, mas já temos tido resultados bastante animadores, temos impactado a vida de muita gente. A nossa expectativa de impacto social gira em torno da possibilidade de nós podermos impactar na vida de jovens que estão numa comunidade universitária e numa comunidade familiar. Ou seja, a nossa intenção é que, ao ajudarmos em termos de desenvolvimento pessoal e profissional um jovem, este jovem seja também um transmissor no sentido positivo para as outras pessoas que estão no seu entorno. E o nosso desejo não é ser uma plataforma apenas de dimensão nacional, senão também de dimensão internacional, sobretudo considerando os jovens acadêmicos, os jovens estudantes dos países africanos de língua oficial portuguesa, não é? Dos PALOPs. Nós também temos esta ambição de poder, a partir desse projeto, impactar a vida de jovens de países como Moçambique, como São Tomé, como Guiné-Bissau e como Cabo Verde e outros países de africanos de língua oficial portuguesa, cujos estudantes eventualmente tenham as mesmas necessidades ou carências que os estudantes angolanos hoje têm. Então, a nossa convicção é de que, de facto, a plataforma serve de uma base para se garantir que os jovens acreditem no seu futuro e possam se projetar a partir da universidade para uma vida acadêmica e social mais produtiva. Essa plataforma, qualquer pessoa pode entrar nela ou como funciona essa plataforma? Eu gostaria que você detalhasse um pouco mais. Olha, a plataforma funciona totalmente de modo remoto. Tem uma página, tem página nas redes sociais, tem canais de contactos, quer via WhatsApp, quer via e-mail, e as pessoas interessadas podem sempre consultar no Facebook ou mesmo nos grupos de WhatsApp. A plataforma Resolve Já, pesquisa, consultoria acadêmica, e do contato que estabelecerem poderem ter o oferecimento de um conjunto de serviços. Além disso, nós temos feito mensalmente uma aula pública, uma aula aberta, sobre uma temática ligada à educação, todos os meses,
No segundo sábado, realizamos uma aula aberta, onde as pessoas podem participar, colocar suas questões, discutir conosco sobre os diferentes temas que vamos propondo. A título de exemplo, neste sábado, dia 12 de fevereiro, nós faremos a segunda aula deste ano, que terá como temática central a política de educação infantil em Angola, desafios e perspectivas. Ou seja, como nem sempre todos podem ter acesso às grandes matérias que se discutem a nível das políticas sociais e sobretudo da educação, a plataforma Resolve já também garante que um público diverso tem acesso às principais discussões que são feitas a nível das políticas públicas. Portanto, a nossa intenção, e esse é um projeto, como eu disse, que é marcadamente filantrópica, apesar de, em alguns cursos de formação, exigir alguma comparticipação da parte dos interessados, porquanto nós trazemos especialistas de outras instituições que têm suas próprias agendas, mas que também estão comprometidos com a causa do projeto, que é garantir que as pessoas, por meio da educação, se desenvolvam e construam suas carreiras. Então, a plataforma é totalmente aberta, as pessoas podem sempre dizer de que forma gostariam que nós pudéssemos ser úteis para si, quais são os seus desafios, e nós temos como visão ser uma instituição que ajude a construir o sucesso acadêmico e profissional dos jovens. Não apenas jovens angolanos, mas todas aquelas pessoas que entendem, que queiram construir uma vida acadêmica, uma vida marcada pela cultura acadêmica conosco. E nós estamos dia e noite pensando e trabalhando para que isso de facto seja alcançado. Portanto, a plataforma é aberta, as pessoas podem sempre contactar via Facebook, via WhatsApp e outras plataformas digitais, e tem também o nosso e-mail de contato, que é o resolvejaangola@gmail.com, onde as pessoas podem enviar suas mensagens de solicitação de determinado serviço. Só para citar dois exemplos, durante o mês passado nós prestamos assessoria a 2 estudantes angolanos residentes no exterior do país que precisavam de documentação ligada ao setor da educação aqui no país. Como estavam impossibilitados de se deslocar ao país, o que nós fizemos enquanto plataforma, de forma grátis, foi consultar as entidades que têm os documentos de que eles necessitavam e nós fizemos o devido envio. Portanto, fazemos, como eu disse, apoio tutorial, fazemos, como eu disse, um conjunto de ações que visam, sobretudo, garantir que as pessoas não deixem de pesquisar, não deixem de produzir do ponto de vista acadêmico por não estarem aqui ou por terem esta ou aquela dificuldade, porque é justamente isso que marcou a minha vida, não é? As minhas dificuldades socioeconômicas levaram-me a construir esse projeto para garantir que todos e todas têm os direitos que nós precisamos de ter na educação e tenham a possibilidade de construir o seu futuro, o seu percurso profissional sem grandes dificuldades. Certo, muito interessante e construtivo, né, essa plataforma. Se hoje você fosse escolher uma profissão, você escolheria ser professor? Sim, eu escolheria ser professor. Eu tenho dito que eu sou daquelas pessoas que sei fazer poucas coisas, mas das poucas coisas que bem sei fazer e é justamente ser professor. Portanto, eu tenho a metade da idade atual dividida à educação, ou seja, é dedicada com exclusividade à educação, quer desde do ensino médio e hoje no ensino superior. Portanto, toda a minha vida gira em torno da educação. Eu não sei fazer outras coisas fora da educação. E eu costumo dizer que, por qualidade de formação, eu sou uma pessoa que todos os dias pensa em educação, né? Porque, além de ser professor, eu tenho me dedicado à investigação científica, já tenho algumas publicações, e o que eu tenho tentado transmitir às pessoas é que, apesar da situação socioeconômica dos professores,
nós temos e somos de uma profissão que nos permite impactar todos os dias. Cada dia em sala de aula ou fora da sala de aula é dia de operar mudanças. É muito na lógica freiana, né, de Paulo Freire, que ninguém educa ninguém, as pessoas educam-se. As pessoas mudam o mundo através da educação, não é? E mais ou menos na lógica de Nelson Mandela, que a melhor arma para mudar o mundo é a educação. Se nós apostarmos de facto na educação e na formação, vamos ter pessoas críticas, criativas, reflexivas e capazes de lidar com o mundo com um outro olhar, né? Num mundo bastante competitivo como hoje, como garantir que os jovens angolanos e jovens de outras nacionalidades estejam em pé de igualdade, se não até com níveis acima em relação aos demais, não é? Portanto, é um desafio muito grande e a plataforma quer de facto marcar presença na vida dos jovens, quer de facto garantir que os jovens tenham acesso a alguma coisa. Portanto, eu, enquanto professor, não vejo nenhuma razão que me faça estar arrependido. Se tivesse que escolher, escolheria novamente ser professor, e porque acho que é sendo professor que nós facilmente contribuímos para a mudança social. Eu sou daqueles que entendo o professor como um agente de transformação social. Eu entendo que todas as transformações que nós queremos fazer nas nossas sociedades encontram na educação com um espaço de eleição. E, portanto, eu sinto muito feliz pela profissão que tenho e sempre que posso aconselho as pessoas a optarem pela profissão professor, porque é de facto nessa profissão que nós temos maior probabilidade de mexer e impactar o mundo. O que é ser professor nos dias de hoje? Olha, nos dias de hoje, ser professor é ser um bombeiro, né? Quando eu digo ser professor é ser bombeiro, quer dizer que hoje nós temos sociedades marcadas pela globalização, com a aceleração da tecnologia, da inovação, com a substituição do diálogo, da palavra falada com o digital, por exemplo. Nós temos hoje um mundo que as coisas acontecem de forma muito vertiginosa, muito rápida, e o professor é chamado a garantir alguma estabilização. Se nós entendermos que os objetivos da educação passam pela instrução e pela formação ética, vamos perceber o professor como esse agente que coloca algum freio em alguns excessos e também desperta a pessoa quando ela é muito parada. Por isso que eu digo que o professor é espécie de um bombeiro. Mas mais do que isso, ser professor hoje é ser um agente de transformação social, é ser alguém a quem se deposita a confiança pela mudança. E todos os pais que colocam os seus filhos na escola fazem com essa consciência de que de facto terão professores que farão a mudança acontecer. E mais do que isso, hoje nós estamos numa sociedade marcada por uma espécie de loucura, por uma espécie de aceleração do ponto de vista mental. Então, eu tenho no professor como aquela pessoa que é capaz de garantir ainda alguma estabilidade, que é capaz de dizer, olha, isto não é aplicável, olha, isto aqui não se coloca nesses termos. E a diferença entre o mundo ideal e o mundo real gira muito em torno dos sentidos que as pessoas produzem sobre a vida. E o professor é esse agente bombeiro que vai dizer, olha, isto aqui é o ideal, mas não é possível. Então, eu caracterizo o professor como um bombeiro atualmente. Mais do que isso, olho para o professor como sendo aquele profissional que, de facto, as sociedades hoje precisam. Imagine, hoje há muito acesso à produção científica, quer seja virtual, quer seja em suporte físico. Hoje as pessoas podiam dispensar o professor, hoje, por exemplo, com o ensino domiciliar, com a educação online, sobretudo no contexto da pandemia, perdeu-se a ilusão de que as pessoas por si só podem educar-se, as pessoas por si só podem aprender. Eles de facto precisam de um agente modelador, de um agente intermédio, de um agente que estabeleça pontes. Então eu vejo o professor também como uma ponte, como alguém que garante que
aquelas coisas nebulosas sejam resolvidas, aquelas coisas mal esclarecidas sejam compreendidas. Então, o professor é também uma ponte da escuridão para a luz. O professor é uma vela, é uma lanterna que conduz as pessoas. Então, hoje, mais do que nunca, as pessoas precisam de uma lanterna, porque tem muita informação. É o professor que vai ajudá-los a perceber o que é que de facto é informação, o que é conhecimento e o que não é conhecimento. Então, o professor é um bombeiro, é um agente de transformação social e é uma ponte do conhecimento e para o conhecimento. Confirmando o que você falou, nesse período de pandemia, os 2 anos que as crianças ficaram fora da escola e os pais passaram a orientá-lo, né? Passaram a ser professor. E aqui no Brasil, sentiu-se muita falta do professor. E a partir daí, de acordo com algumas pessoas, alguns relatos, a sociedade passou a valorizar melhor o professor devido à falta que ele fez durante a pandemia. Pois, o mesmo sucede em Angola. Angola não é exceção nesse entendimento. Até há professores que dizem que, felizmente, houve a pandemia para alertar os pais sobre o nosso real papel. E essa questão tem muito a ver com a identidade e as políticas de valorização do pessoal docente, né? Como é que se olha para o professor? Nós estamos numa sociedade, as sociedades angolanas já tiveram o professor como o agente mais importante. Hoje nem tanto, porque há cada vez maiores áreas profissionais com melhor salário, com melhores condições sociais, e isso tende a colocar o professor, relegar o professor numa posição de inferioridade. Mas, de facto, ficou provado que o professor é um agente importante, né? E era muito comum dizer, não, além de ser professor, o que é que você mais faz? Como se ser professor fosse uma coisa que não fosse trabalho, não fosse uma profissão de facto. Mas agora, com a pandemia, os pais perceberam que os professores têm o seu papel, não obstante a ausência de políticas que visam valorizá-lo, mas os professores de facto têm um papel determinante. Todos os entes da sociedade passam por um professor. Então, é preciso garantir que o professor tenha uma boa formação, quer inicial como continuada. É preciso garantir que os professores tenham boas condições de trabalho. É preciso garantir que o professor tenha boa remuneração. É preciso garantir um conjunto de formas de motivação para que os professores, de facto, se preocupem com aquilo que é a sua nobre missão. Educar e instruir as gerações. Garantir ferramentas de base para que as pessoas se desenvolvam, né? Quer a título pessoal como a título profissional. Então, é isto. A pandemia deu-nos essa prova. Não é possível fazer educação nos termos das exigências de hoje sem a figura do professor. Por mais que usemos máquinas, usemos diferentes recursos, mas é de facto necessário a intermediação e a intervenção de um professor. E felizmente hoje há cada vez maior sensibilidade da parte dos agentes políticos em perceber o professor e dedicar a este o seu real lugar. E esse é um desafio que hoje Angola vive. Nós tivemos nos últimos meses greves, quer na educação não superior como na educação superior, porque as pessoas reclamam de melhores condições socioeconômicas e, sobretudo, da sua remuneração e valorização social. Então, eu sou daqueles que acredito que há cada vez maior chance de nós pensarmos o professor como, de facto, aquela gente que impacta na vida de todos e todas. Muitas vezes eu falo assim, nossa, o professor ele é tão importante porque ele forma todas as outras profissões. Se não fosse o professor, não existiria o médico, não existiria o engenheiro, não existiria o arquiteto. E o que acontece? O professor sempre ficando para trás. Eles evoluindo com seus salários maiores e o nosso salário sempre lá embaixo, sendo que todas essas profissões dependem do professor. Pois, este é o grande desafio. Eu acho que o grande desafio é sermos capazes de educar as pessoas que vão projetar políticas públicas e outras nos diferentes setores, de que eles tenham a compreensão de que, de facto, sem a atuação de um professor, eles não chegariam àquela posição, não teriam o poder que ostentam hoje. Então, esse também é um desafio para a própria escola. A escola precisa repensar os seus modelos educacionais, de tal forma que
cria líderes sensíveis, cria gestores responsáveis, cria atores políticos de facto comprometidos com a causa e dos direitos das pessoas. E eu acho que nós temos que caminhar para essa direção. Eu, de facto, tenho a expectativa de que daqui a alguns anos nós tenhamos uma geração de políticos, digamos, mais capaz de reconhecer os efeitos da ação do professor. Aliás, não se fazem sociedades sem professores, né? É na educação que se fazem as grandes revoluções, já dizia a Elsie Rockwell. Então, a nossa convicção é que, de facto, os professores podem impactar e, não obstante a débil situação socioeconômica que caracteriza os professores em quase todos os países do mundo que conheço, com alguma exceção a Alemanha, por exemplo, e a Japão, mas se formos olhar para outros países e sobretudo países africanos, continuamos a ter o professor com um piso salarial muito, muito baixo. E é importante que se reflita sobre esses aspectos. Uma coisa que eu talvez deixei de dizer é que nós vamos começar a promover a nível da nossa plataforma um conjunto de ciclos de palestras, de conferências para discutir o papel e o lugar do professor na sociedade. O que deveria mudar na educação, de uma forma geral? Principalmente nos países do terceiro mundo, né? Nos países do terceiro mundo, como é o caso de Angola, é onde há, de facto, maior necessidade de se repensar o lugar e o papel do professor nas sociedades. E a minha convicção, enquanto professor, enquanto investigador, é de que, de facto, esse repensar o lugar e o papel do professor resulte em políticas públicas que o valorizam. Então, uma melhor valorização do professor mediante uma boa formação. Portanto, sem que haja uma boa formação do professor, é muito difícil que haja uma boa atuação do mesmo, não é? Mas mais do que isso, é preciso garantir condições socioeconômicas para que a sua preocupação, o seu foco seja apenas o ensino, a investigação e a extensão e não questões de ordem econômica. Portanto, se bem pensadas essas questões, melhorados esses elementos que ainda demandam alguma intervenção, eu acredito sim que nós podemos mudar o quadro a nível dos países do terceiro mundo e garantir que, de facto, a mudança ocorra a partir da educação. Esta é a minha convicção enquanto professor. Nós vamos ter uma sociedade que valorize o professor a partir do momento em que tenhamos pessoas que gerem o país, que gerem as políticas públicas mais conscientes do lugar e do papel do professor. Antes que eu faça a última pergunta, tem alguma coisa que você quer pontuar que esqueceu? Gostaria de reiterar que a plataforma Resolve Já Pesquisa e Consultoria Acadêmica é uma plataforma aberta às pessoas. As pessoas podem nos contactar para diferentes serviços, desde formação, pesquisa, mentoria acadêmica, organização de eventos educacionais. E a nossa plataforma não pretende de forma nenhuma substituir a ação das instituições de ensino, mas garantir que tenha um parceiro social forte para aquilo que é a sua missão, que é uma árdua missão. Você pode deixar uma mensagem para estudantes, professores, comunidade escolar? Olha, a minha mensagem, eu gostaria de dividi-la pelos diferentes atores. Primeiro, eu gostava de me dirigir aos estudantes. Estudem, dediquem-se, acreditem de facto que é possível operar mudanças nas suas vidas através da educação, que não obstante as dificuldades socioeconômicas que eventualmente estejam a viver, é possível sim, por meio da educação, transformar as vidas. Eu de facto sou um exemplo disso. As dificuldades que tive na minha infância e na adolescência tornaram-me no professor que sou hoje e no agente de transformação que venho tentando ser. Em relação aos professores, eu gostaria de apelar que, de facto, cumprissem com a sua missão de instrução e formação ética. E uma última mensagem para os próprios: apostem de facto na educação dos seus filhos e garantam condições para que seus filhos na escola encontram a possibilidade de transformação, a possibilidade de desenvolvimento. Então, eu entendo
que a responsabilidade pela educação de um aluno, de uma criança, é uma responsabilidade repartida a três. É uma responsabilidade da família, é uma responsabilidade da escola e é uma responsabilidade de todos os agentes sociais que lidam com essa criança. Então é preciso unir sinergias, criar bases para que de facto as pessoas possam se educar, possam se transformar e possam se desenvolver. Portanto, esta é a minha mensagem. Acreditem no poder de transformação da educação, aproveitem e usem a educação como essa ponte, como esse elemento de trampolim para o sucesso, quer acadêmico, quer profissional. Se você quiser deixar os seus contatos, suas redes sociais. Pois, a minha rede social é simples, é Chocolate Brás, quer no Facebook como no Instagram. E do projeto no Facebook, o projeto é plataforma Resolve Já, pesquisa e consultoria acadêmica. As pessoas podem consultar a nossa página, deixar um like, olhar os nossos serviços e propor eventualmente outros serviços. Podem também contactar-nos pelo e-mail resolvejaangola@gmail.com para qualquer tipo de informação que desejam. E gostaria de reforçar o convite para a aula de sábado, que é a nossa segunda aula do mês, onde vamos falar sobre a política de educação infantil em Angola, os desafios e perspectivas. E todos os meses, conforme eu já disse no início, nós fazemos uma aula aberta, uma aula pública, sobre um tema ligado à educação no nosso país. Muito obrigada pela entrevista, por ter aceito participar no meu canal. Eu é que agradeço pela oportunidade de nos dar voz. De facto, nós professores precisamos ser ouvidos. Deve chegar a nossa vez de ter alguma voz para o público e precisamos transmitir a nossa mensagem de transformação e de confiança de que a escola, a educação, de facto, continuam a ser espaços seguros para garantir o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas. Então, ao poder dar voz a um professor angolano jovem, significa que os outros jovens, como eu, acreditarão que de facto o seu trabalho pode impactar e pode ter reconhecimento, quer a nível local, nacional e internacional. Muito obrigado pela oportunidade e faço fé que a partir disso constituamos uma ponte para outros eventos, eventualmente no futuro. Muito obrigado. Muito obrigada. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.